Olá, servidoras e servidores de Biguaçu e população em geral. Estamos finalizando a série de entrevistas com os candidatos ao cargo de prefeito aqui da cidade para as eleições municipais deste ano de 2024. Historicamente, o Sintramob realiza ações de mediação com os candidatos, visando conhecer melhor as propostas relacionadas aos servidores. E desta vez, adotamos o formato de entrevistas gravadas individualmente com cada candidato. As regras da entrevista foram previamente acordadas com as assessorias das campanhas e os candidatos terão 10 perguntas para responder que foram elaboradas pela direção do Sintramob. Para cada pergunta, ele terá 1 minuto e meio de resposta e, ao final da entrevista, terá mais 1 minuto e meio para fazer suas considerações finais ao eleitor. Para finalizar, e de acordo com a ordem sorteada, hoje o candidato a ser entrevistado será o professor Aurélio Bissol e a entrevista será mediada pela jornalista Silvia Medeiros. Olá, servidores e servidoras de Biguaçu. Iniciamos a nossa rodada de perguntas aos candidatos a prefeito da nossa cidade. As regras já foram apresentadas pelo sindicato, serão 10 perguntas com 1 minuto e meio para as respostas. O tempo começa a contar a partir do início da sua resposta, candidato. Conversamos agora com o candidato Auri e a nossa primeira pergunta é ligada à representação do Sintramob. O Sintramob, sindicato com mais de 30 anos de existência, é o legítimo representante das trabalhadoras e trabalhadores no Serviço Público Municipal de Biguaçu. A existência dos sindicatos, a obrigatoriedade de negociação coletiva, o direito à participação das atividades sindicais e o direito à greve são direitos constitucionais. Além disso, o Sintramob é filiado à Central Única dos Trabalhadores, a CUT, que se posiciona firmemente contra políticas antissindicais. Por fim, cabe lembrar a importância do permanente avanço dos direitos por meio das negociações coletivas, um direito garantido no Brasil, que é signatário de tratados internacionais sobre o direito dos trabalhadores. Então a pergunta, caso eleito, como você pretende conduzir a relação com o Sintramob, principalmente ao respeito dos direitos da negociação coletiva e a participação dos trabalhadores nas atividades sindicais? Você reconhece e permanecerá reconhecendo o Sintramob como única entidade representante dos trabalhadores no serviço público municipal? Você terá o compromisso de ampliar os direitos e valorizar os servidores públicos municipais em sua gestão? Com a palavra, candidato. Uma boa tarde. Queria agradecer a oportunidade, que vocês estão dando para a gente. Eu sempre costumo dizer nas entrevistas que nós temos 38 segundos na rádio, então dá para dizer o nome e o número, né? Então, quer dizer, estar aqui mais de meia hora aqui conversando é sempre um prazer. Dizer que é um compromisso nosso, eu sou professor, sou sindicalizado tanto na rede estadual como também na rede particular de ensino. É um compromisso número 1. No primeiro dia de governo, a gente sentar com o Sintramob, é o sindicato e somente o sindicato que vai ser o interlocutor das lutas da classe trabalhadora do município. Não existe lógica de você fazer coisas, é meu amigo daquela categoria, então eu vou beneficiar, enquanto que a luta sindical e todas as pautas que o sindicato defende são colocadas à parte. Para nós não, para nós é o primeiro dia, o sindicato vai ser convidado a participar e construir esse governo democrático, popular, que valoriza os servidores municipais. Somos, inclusive, favoráveis que nós temos que fazer, sim, uma formação permanente de todo o quadro funcional, desde o professorado, a rede de saúde e todos os profissionais, então, da prefeitura, para que o sindicato possa, sim, ter representatividade. No direito à greve, por exemplo, com certeza os serão liberados, porque é um direito constitucional. Eu mesmo faço greve, até quero o prazer de fazer junto com o trabalhador. Obrigada pela resposta, candidato. Agora vamos para a pergunta da revisão das carreiras. Nos últimos anos, os servidores públicos municipais alcançaram avanços em seus direitos graças à mobilização e luta sindical. O Sintramob reconhece a conquista histórica da promoção por escolaridade para os cargos de nível fundamental. No entanto, ainda existem demandas reprimidas que, se atendidas, terão reflexo direto na qualidade e eficiência no serviço prestado à população e serão incentivos para a permanência dos servidores na prefeitura. Em especial, destacamos 3 questões prioritárias:
A primeira é a equiparação de direitos dos servidores do quadro civil em relação aos do magistério, com ênfase no incentivo à capacitação. Em seguida, a revisão das carreiras dos profissionais da saúde e assistência social, que em média possuem os mais baixos salários da região. A terceira é a necessidade de revisão das carreiras e direitos dos profissionais do magistério, com foco na concessão da hora-atividade e regência de classe para os educadores, que atuam diretamente com os alunos, além da diferenciação salarial para carreiras de nível superior. Agora a pergunta, candidato. Caso eleito, você pretende tratar e priorizar essas 3 demandas levantadas pelo Sintramub? Com certeza. Eu vou iniciar falando especificamente da hora-atividade, porque eu sou professor, então é uma luta constante, né? No Estado a gente já conquistou, apesar de não ser o ideal, né? Mas também é uma bandeira de luta, inclusive do partido, do nosso programa, essa valorização na questão da equiparação, tanto na questão dos assistentes sociais, né, os psicólogos, que lutam historicamente, o sindicato sempre esteve do lado dos trabalhadores, tentando levar essa pauta. A pauta, infelizmente, não foi atendida. Hoje, só para fazer um recorte, eu acho que é importante, você que é servidor da assistência social, da educação, da saúde, enfim, de todos os setores, seja o pessoal da educação e saúde e também o pessoal que a gente chama de, como é o civil ali, né? Todos têm que ter a mesma valorização. Não existe essa diferenciação. Nós lemos da seguinte maneira: cargos de nível superior tem que ter uma equiparação. Você não pode ficar com uma defasagem, por exemplo, um assistente social ganhar 3.200 no início de carreira, e um arquiteto não, que o arquiteto não tenha que ganhar isso, tem que ganhar muito mais, em torno de 4.500. Então isso não é legal. Que são 2 profissionais que se formaram para isso. Então, com certeza, nós iremos atender sim essa reivindicação e iremos fazer um estudo junto com o sindicato para poder colocar em prática. Obrigada pela resposta, candidato. Vamos ao terceiro ponto, que é o reconhecimento de trabalho durante a pandemia. Em 2020, enfrentamos a pandemia de Covid-19. No serviço público municipal, os trabalhadores permaneceram em suas funções, com destaque para aqueles que bravamente atuaram na linha de frente, expostos em um momento que sequer havia vacinas. Esses servidores, no entanto, foram duramente punidos pela Lei Complementar 173 de 2020, que congelou suas carreiras por 1 ano e 7 meses. Desde então, o Sintramub buscou em inúmeras negociações com a Prefeitura o reconhecimento desse período, apoiado por 3 fatores importantes que garantem a segurança jurídica deste pleito. Primeiro, em 2022, o Tribunal de Contas do Estado decidiu que o tempo de carreira poderia ser restabelecido após o período da pandemia. Segundo, diversas prefeituras e o Estado de Santa Catarina procederam pelo reconhecimento deste período de forma administrativa, sem necessidade de judicialização. Terceiro, mesmo com a edição da Lei Complementar número 191 de 2022, que retirou os trabalhadores da área da saúde e da segurança das restrições, a Prefeitura continua a não reconhecer o direito ao cômputo desse período para estes servidores. Agora a pergunta, candidato. Caso eleito, qual será a sua posição em relação ao reconhecimento do tempo de serviço dos servidores municipais durante o período da pandemia? Você se compromete a restabelecer os direitos de carreira congelados, considerando a decisão do TSE? Quanto aos trabalhadores da área da saúde e segurança, qual o seu posicionamento? Nosso posicionamento é atender essa demanda. Primeiro porque eu também, novamente, passei, professor também continuou trabalhando, mesmo em casa, de forma online, mas é trabalho, e o pior é trabalho dobrado, porque você, por exemplo, não tinha uma diferenciação do público e do privado, do trabalho e do estar em casa, do dar atenção para os filhos, ou então para minha filhotinha lá, que é uma gatinha maravilhosa. Ou seja, você não tinha mais isso. O teu trabalho virou 24 horas, né? Então, a luta é justa e, com certeza, nós vamos atender. Eu acho até um absurdo a Prefeitura não ter, no caso, considerado, tanto no tempo de serviço quanto, no caso, para a carreira do servidor. Então, nenhuma objeção quanto a isso. O nosso compromisso é, sim, para a valorização do servidor público,
municipal e que ele tenha condições de realizar os seus sonhos, isso sendo bem pago, com mês salarial, em todas as categorias, sem diferenciação, enfim. A nossa luta é a luta do trabalhador, com certeza, porque eu sofri na pele como professor. Obrigada, candidato. Agora o nosso ponto é sobre concurso público. A promoção de concursos públicos é essencial para a recomposição e renovação dos quadros funcionais, garantindo relações de trabalho mais justas e direitos de carreira aos trabalhadores. O Sintramub defende a realização dos concursos públicos para que servidores efetivos mantenham a continuidade e consistência na execução de políticas públicas. Em 2023, a Prefeitura Municipal de Biguaçu realizou concursos na área da educação e assistência social, mas há uma carência nos demais setores, principalmente na administração e saúde. Agora a pergunta: caso eleito, você pretende realizar novos concursos públicos para suprir a carência de servidores, especialmente na administração e saúde? Além disso, como será seu compromisso em relação ao chamamento dos aprovados nos concursos vigentes e futuros? Perfeito. Ou seja, no curto período que eu estive à frente da Secretaria de Assistência Social, a gente tentou, né, fazer um concurso mais amplo, porque a assistência, por exemplo, a assistência de saúde também tem déficit de motorista, de pessoas de escriturário, né, ali, de outros cargos que são necessários, por exemplo, antropólogo, enfim, para poder trabalhar com as comunidades indígenas. Infelizmente não fomos contemplados naquela época. Depois a gente faz um outro concurso, aquele papinho de sempre, para poder burlar o concurso e continuar com os processos seletivos. Nós somos totalmente contra. É óbvio que tem que ter processo seletivo, né? É uma coisa óbvia, mas só que, primeiro, efetivar, fazer um grande concurso, primeiro chamar os que estão já na lista, já nesses concursos aprovados, que estão em andamento, que não terminarem do seu prazo de validade, completar o quadro, treinar esse pessoal para que eles possam ter, então, um bom desenvolvimento e atendimento à população, porque funcionário efetivo, bem treinado, bem pago, é atendimento de qualidade para a população, e esse deve ser o compromisso de qualquer gestor público. Então, nós estamos também aliados a essa temática que o sindicato coloca para a gente. E, só para fechar, é um compromisso também de sentar nessa primeira reunião com o sindicato para a gente alinhar tudo isso. Obrigada, candidato. O quinto ponto é sobre terceirizações. As terceirizações no serviço público envolvem a transferência de gestão de setores para empresas privadas, como as organizações sociais, as OS, ou a contratação de cooperativas para execução de determinados serviços. Em Biguaçu, muitos serviços públicos já são terceirizados, como a gestão do Hospital Regional de Biguaçu, da UPA 24 horas, da coleta de lixo, limpeza e manutenção das vias públicas e parte do atendimento nas unidades básicas de saúde. Enquanto alguns gestores defendem a terceirização por suposta eficiência e economia, a classe trabalhadora critica a precarização dos contratos terceirizados, que frequentemente apresentam vínculos frágeis. Um exemplo na história de Biguaçu foi a tentativa fracassada de terceirizar a saúde por volta de 2015, que gerou indignação e sérios prejuízos para a população e os trabalhadores. O Conselho Municipal de Saúde tem se manifestado contra as terceirizações, exigindo a gestão direta do município sobre os serviços de saúde, para garantir a qualidade e a continuidade dos serviços conforme os princípios do Sistema Único de Saúde, o SUS. Agora a pergunta: qual é a sua posição em relação à terceirização dos serviços públicos em Biguaçu, sobretudo na saúde? Como você pretende lidar com essa questão em meio às críticas levantadas pelos trabalhadores, pelo Conselho Municipal e pela população? E se eleito, você planeja ampliar, continuar ou reduzir a terceirização em determinados setores da Prefeitura? Acabar com ela. Ou seja, nosso compromisso é com o serviço público e de qualidade. Para isso tem que ter concurso, efetivação. Somos contra qualquer tipo de terceirização, mesmo na assistência, saúde, educação, em qualquer outro serviço, no serviço de limpeza urbana, na coleta de lixo, somos contrários a todas elas. Somos favoráveis, então, de formar um exército, na verdade, de trabalhadores e trabalhadoras efetivos, com um treinamento adequado para poder fazer o atendimento. Primeira coisa, é um mito achar que a terceirização ela traz economia. Não traz. Não traz porque os caras trabalham com produtividade, principalmente na área da saúde. Não é tipo, tem consulta que eles nem olham no teu olho, como a gente está se olhando aqui agora.
e já te dão um atestado, mas, bom, o cara nem falou comigo, como é que ele sabe que eu tenho, né? Mas é porque ele ganha realmente por produtividade. Então isso é um absurdo. Educação, saúde, assistência é humanização, e para isso, fim das terceirizações, reestatização ou retomada da gerência e da gestão para o setor público e concurso para poder ter pessoal treinado com qualidade e efetivo na prática desses serviços municipais. Obrigada, candidato. O 6º ponto é a ampliação da rede municipal de ensino. De acordo com o censo de 2022, a população de Biguaçu chegou a 76.773 pessoas, o que representa um aumento de 31,9% em comparação com o censo de 2010. Este aumento populacional impõe desafios significativos, como a necessidade de ampliação da rede municipal de ensino. A última escola básica municipal foi inaugurada em 2012. A região entre os bairros do Jardim Janaína até o Boa Vista não contam com unidades de ensino fundamental municipais e abrigam um espaço em franco crescimento populacional. Na educação infantil, apesar das recentes reformas, ampliações e inauguração de novas unidades, há uma demanda que excede em muito as vagas ofertadas pelo município. Essa demanda reprimida pela busca de matrícula das famílias sobrecarrega os servidores com salas de aulas lotadas, acarretando na precarização das condições de trabalho e na qualidade do ensino ofertado. Agora a pergunta, candidato. Diante do aumento populacional e da carência de unidades escolares, quais são suas propostas para ampliação da rede municipal de ensino, especialmente nas áreas mais carentes de novas escolas? Nós defendemos enfaticamente que nós temos que ampliar a rede de fato. Nós temos que ter, por exemplo, uma escola municipal na região norte do município, né, que fica ali Carolina, Cachoeiras, tem que ter no caso do ensino fundamental, tem que ter. Tem ali o Cônigo, que é estadual, mas tem que ter um referenciado naquela região. Temos que também ter nessa vasta região que você citou aí do Janaína, né, em diante, que também é um vácuo do serviço público, nós temos que ter uma escola ali também. E eu digo o seguinte, existe hoje, queria falar isso diretamente para professores, para todos aqueles que trabalham na educação e primam para uma educação de qualidade. Existe hoje recursos vinculados do governo federal só para a abertura dessas novas vagas. Porque uma das propostas do presidente Lula de reconstrução e união nacional é justamente o atendimento para as questões por exemplo, atendimento na creche. Uma mãe, hoje, ela não trabalha 4 horas, ela trabalha o dia inteiro. Como é que ela vai deixar a criança só meio período? Então, a ampliação das creches para período integral é prioridade, além de criar essas 2 grandes unidades, uma na região sul e na região norte, para poder suprir a questão do ensino fundamental 1 e 2. E educação infantil, ampliar as vagas, no caso, para período integral, que existe recurso vinculado já disponibilizado, só falta projeto, mas eles não têm projeto. Obrigada, candidato. A 7ª pergunta é relacionada ao combate ao assédio moral, sexual e ao preconceito. O Sintramub, em conjunto com a CUT e a Federação dos Trabalhadores Municipais, a FETRAM, e Confederação dos Trabalhadores Municipais, a CONFETAM, defende uma perspectiva inclusiva do serviço público, que represente o conjunto da população em sua diversidade, seja de raça, gênero, sexualidade ou pessoas com deficiências, PCDs. Para os servidores, torna-se essencial a criação de políticas de combate ao assédio moral e sexual, bem como ao preconceito de quaisquer grupos, e a promoção da inclusão de PCDs por meio da acessibilidade nos equipamentos da Prefeitura. O fortalecimento de canais de denúncias eficazes e a implementação de procedimentos claros para tratar casos de assédio são igualmente prioritários. O Sintramub recebe com frequência relatos de assédios cometidos por colegas de trabalho e gestores, mas enfrenta dificuldade na resolução desses casos junto à Prefeitura, devido à falta de canais de denúncia específicos e fluxos adequados. Além disso, a falta de acessibilidade em várias unidades municipais, especialmente da educação, prejudica os servidores e estudantes PCDs. Agora a pergunta, candidato. Caso eleito, quais medidas você pretende implementar para combater o assédio moral, sexual e o preconceito de raça, gênero, sexualidade e deficiência no serviço público municipal? Como você planeja garantir a inclusão de PCDs, assegurando a acessibilidade em todos os órgãos públicos? Que pergunta maravilhosa.
É preciso combater, sim, o assédio moral, o assédio sexual, enfim, todo tipo de assédio, porque isso faz com que não só as pessoas que estão sendo assediadas não possam ou não consigam fazer um desempenho de suas atividades. Então, nós queremos construir um conselho, uma equipe multidisciplinar para atendimento desses casos especificamente. Eu acho que não basta o serviço de ouvidoria que existe hoje, não basta. Ele tem que ter um canal especializado só para essa questão. A pessoa, de forma anônima, pode ir lá, ela pode, se precisar de apoio psicológico, essa equipe multidisciplinar vai fazer o atendimento adequado para ela. Precisamos urgentemente fazer a readequação de todas as calçadas do município para que a calçada fique na pista, na mesma altura da pista, para que as pessoas PCDs possam transitar sem ter, no caso, nada que impeça esse trânsito. Precisamos adequar as nossas escolas também para as crianças e adolescentes aí que usam o serviço, que são PCDs. Precisamos e vamos criar um curso de Libras para todos os funcionários da prefeitura, efetivos ou ACTs, para que eles possam dialogar com essa pessoa na língua deles, porque na língua brasileira de sinais, o analfabeto somos nós. Então, essa questão de criar o conselho, criar esse curso e adaptar, vai ser uma revolução. Obrigada, candidato. O 8º ponto é saúde do trabalhador e condições de trabalho. A saúde do trabalhador e as condições de trabalho costumam ser aspectos frequentemente negligenciados pelos gestores públicos. Quando submetidos a condições inadequadas, os servidores tendem a apresentar um desempenho reduzido com elevada taxa de afastamentos. Já a exposição a ambientes insalubres, sem as devidas proteções e equipamentos de proteção individual, os EPIs, compromete seriamente a saúde e o bem-estar, impactando negativamente todos os aspectos de suas vidas. Atualmente, a Prefeitura Municipal de Biguaçu não possui uma comissão interna de prevenção de acidente, a CIPA, o que resulta na ausência de canais e fluxos adequados para tratar das demandas de saúde e segurança dos trabalhadores. A pergunta: caso eleito, quais medidas você pretende implementar para melhorar as condições de trabalho e saúde dos servidores municipais? Você se compromete a criar uma comissão interna de prevenção de acidentes? Garantir que todos os setores recebam as estruturas e equipamentos individuais e coletivos necessários para assegurar um ambiente de trabalho seguro e saudável e desenvolver programas de saúde do trabalhador? Interessante que eu queria fazer um parênteses aí, que na época, na eleição que eu fui candidato a prefeito, vou ser bem rápido, senão eu perco meu tempo, né? Fui candidato a prefeito em 2016, veio essa pergunta sobre a criação da CIPA, né? Então, e na época nós posicionamos, meu posicionamento que eu vou ter agora, é o primeiro ato nessa convite, né? Do sindicato e a gente já começar a instalar a CIPA já, para pensar em metodologias e meios para poder inibir, porque a prevenção, nós temos que investir na prevenção, né? Os acidentes de trabalho, investimento na saúde pública de qualidade para atendimento também do servidor, né? Porque o servidor é aquele que está atendendo diretamente, quem cuida de quem cuida, a Anne, nossa companheira. Ou seja, então, nesse caso, é urgente a criação da CIPA. E é um absurdo que essa pauta do sindicato era desde de 2014, apareceu no debate de 2016 e até hoje não teve um gestor público com sensibilidade para fazer. Nós vamos fazer. E vamos fazer porque o nosso compromisso é que o trabalhador se sinta bem no local de trabalho e se sinta seguro. Não tem equipamento de EPI nenhum, o cara tem que comprar. É sério, é absurdo, mas é verdade. Entendeu? Então, por isso é um compromisso nosso salutar. Nós vamos lutar desde o primeiro dia para a implantação já. CIPA já. Embora não ficou muito bom, né, o trocadilho, mas enfim. Obrigada, candidato. Agora, a 9ª pergunta relacionada aos pisos salariais. Os pisos salariais para os profissionais do magistério, enfermagem e agentes comunitários de saúde, ACS, e de combate às endemias, ACE, são garantidos legalmente. Para o magistério, o Ministério da Educação emite anualmente uma portaria que define o valor do piso com base na comparação do valor aluno Fundeb dos últimos 2 anos. Para os ACs e ACE, o piso é estabelecido em no mínimo 2 salários mínimos. No caso da enfermagem,
A situação é mais complexa, pois a lei não determina um índice fixo de reajuste. Contudo, a enfermagem em Biguaçu reivindica a aplicação do piso para jornadas de trabalho de 30 horas semanais, um pleito histórico, não só localmente, mas nacionalmente dessas profissões. A pergunta: se eleito, você garantirá o cumprimento dos pisos salariais para o magistério, enfermagem, ACS e ACE, incluindo a consideração de jornada de 30 horas semanais para a enfermagem? Com certeza, não tem nem dúvida quanto a isso. Ou seja, e vai vir mais novidades por aí, né? No governo federal, só para também fazer uma contextualização, no governo federal está sendo estudado um piso também para psicologia e para assistência social. Isso vai ser ótimo, porque aí vão ter que cumprir, né, o que está proposto. Mas, com certeza, nós vamos, sim, né, assumir esse compromisso com a classe trabalhadora, com todos, seja da saúde, educação e também os agentes comunitários de saúde, que são, na verdade, o grande foco. A valorização tem que estar ali, porque quem cuida da prevenção é o agente comunitário de saúde, né? Ele tem e também os de endemias. Então, hoje nós sofremos aí com a dengue recentemente, no ano passado. Por quê? Porque o pessoal mal pago, não recebe treinamento adequado e não tem as condições adequadas de trabalho. Então, a municipalidade tem que não só cumprir as leis, porque isso não é nem cumprimento de lei. O cara está todo dia na rua, ele está correndo risco todo dia, ele tem que ganhar o mínimo suficiente para ele não precisar fazer hora em outro lugar. Entendeu? A questão da enfermagem, a enfermagem carrega a saúde nas costas. O que nós propomos é uma saúde preventiva e não a saúde curativa, que aí quem ganha é a organização social que está comandando o serviço. Nós somos contra isso e vamos ficar do lado do trabalhador. Então, a 10ª pergunta, a transformação dos ACS e ACE para estatutários. Os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias estão há mais de 20 anos em nosso município lutando por direitos básicos, reconhecimento, estabilidade e uma carreira justa. Uma das principais pautas do Sintramub é a transformação dos cargos de ACS e ACE para o regime jurídico estatutário, garantindo assim todos os direitos de carreira desses profissionais. Ações semelhantes já ocorreram em municípios como São José, Salvador, Fortaleza, Manaus e Recife. Em Biguaçu, o Sintramub, com o apoio da sua assessoria jurídica, elaborou parecer sobre o tema e buscou promover negociações e debates com a Prefeitura. O sindicato também solicitou que a Prefeitura consultasse o Tribunal de Contas do Estado para esclarecer possíveis dúvidas sobre a viabilidade e a segurança jurídica dessa pauta. A pergunta: se eleito, você retomará o debate e apoiará a transformação dos cargos de ACS e ACE para o regime estatutário, reconhecendo seus direitos de carreira e estabilidade? Com certeza, com certeza. Existe também hoje uma nova assinatura federal aí para justamente a questão dos ACE e dos ACS. Porque o governo federal ele está disponibilizando recursos, inclusive, para fazer esse ajuste salarial, né, para poder fazer o pagamento do peso, e também para efetivação, porque esse cargo ele não pode ficar eternamente no processo seletivo. Porque isso, primeiro, não dá segurança para o trabalhador, para a trabalhadora. Ele não ascende na carreira. Ele não recebe o treinamento adequado por questões de ser ACT, pode não estar aqui amanhã, e com o salário que está, realmente não vai estar. Então, nosso compromisso é sim, eu até estranho que isso já era para ter sido feito há muito tempo, né? E o nosso compromisso é, com certeza, levar para o regime de estatutário tanto a ACE quanto a ACS, porque, primeiro, a importância histórica desses dois servidores, dessas duas categorias de servidores, e principalmente para a qualidade de vida da população. Se a pessoa ela é bem paga, bem treinada e tem a segurança de ser efetivada, ela com certeza vai prestar um serviço melhor do que já presta. Não que não preste, ele já presta um bom serviço, mas vai prestar muito mais, e esse é o nosso compromisso. Então, o candidato Sintramub agradece a sua participação e abre agora para finalizar 1 minuto e meio para suas considerações finais. Que maravilha.
Eu é que agradeço, né? Agradeço aí ao sindicato por essa oportunidade. Como eu falei, 38 segundos não dá, mas aqui a gente conseguiu falar bastante. Apesar de eu sou meio afoito, né? Mas eu queria convocar todos os servidores municipais de Biguaçu para uma reflexão que eu acho que é muito importante. Nós temos 3 projetos no município. Para nós não. O servidor público vai ser o nosso braço de atendimento com qualidade, o nosso braço de atendimento com coração, com humanização. Por isso, nós queremos fazer mais, muito mais para o Biguaçu, mas contamos para isso com o seu voto. Peço o seu voto para professor Auri, 50, vice Tiago Hermanes, o advogado dos trabalhadores, da classe trabalhadora, e vamos à luta e transformar esse Biguaçu para que ele seja verdadeiramente de todos, e todas, e todes. Beijo no coração.